Fala, doutores! No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão que aborda o tópico da interpretação vetorial. Lembrando que na prova do Enem, todos os anos cai uma questão de cinemática, mas além da questão de cinemática aparecer na prova, você precisa manipular os conceitos vetoriais, interpretar e aplicar o vetor aceleração, o vetor força resultante e o vetor velocidade. Lembrando que em outros tópicos dentro da mecânica, como por exemplo dinâmica, quantidade de movimento, estática, você precisa saber identificar pelo menos um desses vetores ali na questão. Então, o nosso foco hoje é gerar esse nivelamento dentro da base de cinemática, que é a interpretação vetorial. A gente vai fazer isso em cima da questão do Enem de 2023, uma questão muito boa que abordava justamente esse entendimento, essa aplicação desses três vetores. Vamos lembrar que existem, na cinemática vetorial, três vetores que vão ser, cara, muito importantes para a tua prova. E a gente começa falando de um vetor chamado vetor velocidade. Lembrando que nesse meu movimento, ó, que é um movimento de subida e de descida, é um lançamento vertical para cima, eu sempre tenho que lembrar que o vetor velocidade ele vai denunciar o sentido do movimento. Então perceba que na minha subida eu tenho o vetor velocidade apontando para cima, concorda comigo? Daniel, e por que no ponto mais alto você não tem velocidade? A gente chama esse momento aí de repouso momentâneo, né? Repouso que acontece especificamente em um intervalo de tempo muito pequeno. Porque na hora que esse corpinho está subindo, ele precisa parar para voltar. Mas perceba que logo na sequência, o vetor velocidade continua denunciando o sentido desse movimento, beleza? O segundo vetor que a gente precisa trabalhar aqui é o vetor força resultante. Lembrando que em um corpo, nessa subida e na queda livre, a única força que vai atuar sobre ele é a força peso, tá? A força com que a Terra puxa esse corpo ali para o centro da Terra. Então perceba que a única força que atua nesse sisteminha aqui seria a força-peso, então a força resultante vai apontar no sentido dessa única força do sistema. Perceba que aqui a gente desconsiderou força de resistência do ar, certo? Então a força resultante do sistema sempre vai apontar para baixo, seja na subida ou seja na descida, porque a única força que atua nesse sistema é a força-peso, então a gente coloca a força resultante nesse sentido. Para aceleração, eu queria muito que você lembrasse da segunda lei de Newton, né? E o que é que essa segunda lei de Newton fala? Quando nós temos uma massa constante, e perceba que nesse movimento nós temos uma massa constante, a força resultante e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. E vetorialmente falando, para onde a força apontar, a aceleração também vai apontar. E perceba que, onde eu tenho o vetor força, eu também tenho o vetor aceleração resultante, ó, apontando no mesmo sentido dessa força. Então a função do vetor velocidade seria denunciar o sentido do movimento. Já o vetor força, ele está denunciando a tendência para onde o corpo quer ir. Não necessariamente para onde ele está indo, mas para onde ele quer ir. Tanto que nessa subida ele sobe freando. Ele sobe sem querer subir. E na descida ele desce justamente acelerado. Ele desce querendo descer. Então a gente tem aí o estudo desses três vetores. Vamos ler aqui a questão número 1 para entender o que é que o Enem abordou nesse Enem 2023. Olha só. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos, ao ponto do lançamento, e em seguida lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Então a gente tem aqui a princípio, ó, na nossa tabela, velocidade e aceleração. Perceba que ele não perguntou nada a respeito de força, mas para a gente identificar o sentido da força, a gente precisa, ou melhor, para identificar o sentido da aceleração, a gente precisa do sentido da força, certo? Então, de forma indireta, ele apareceu ali também, ele colocou de forma indireta o conceito de força, só que apareceu basicamente pela aceleração, né? Então, você precisaria desses três vetores da cinemática vetorial para resolver essa questão. Aí ele continua. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Olha só, no momento em que atinge a altura máxima. O que mais que ele falou aqui? Escolhendo uma combinação para os módulos e os sentidos da velocidade e da aceleração. Escolha correspondente à combinação correta. Vamos lá. Como é que estaria no ponto mais alto dessa trajetória, Daniel, a velocidade? Lembra que no ponto mais alto ele para voltar. Então a gente tem no ponto mais alto uma velocidade igual a zero, né? Então se a velocidade no ponto mais alto é igual a zero, vou colocar aqui, ó, velocidade no ponto mais alto igual a zero. Quanto à aceleração, a gente tem que lembrar que a aceleração sempre vai apontar no sentido da força, né? Como nesse sistema nós temos aí apenas a força-peso,
Então, o peso apontando para baixo, a aceleração, consequentemente, aponta para baixo. Então, a gente marcaria aqui nessa questão o quê? Velocidade igual a zero no ponto mais alto, porém, a aceleração diferente de zero, apontando justamente para baixo. Então, nessa questão, a gente marca a alternativa letra C. Questão muito tradicional, certo? O Enem trouxe aí, de fato, uma questão que envolve uma aplicação cotidiana, mas é uma questão muito tradicional, que você precisa aplicar ali os vetores da cinemática vetorial. Então já anota no teu caderno, porque é muito importante você dominar esses três vetores, beleza? Valeu!